Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e guardar Jesus em nossos corações. Estímulo fraternal. Ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundindo-os no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Que a gente consiga transformar essa paz e levar em todos os lugares que a gente for. Neste momento, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma reflexão do porquê estamos aqui. Buscar conhecimento. Vamos pedir a espiritualidade amiga, Jesus, o Divino Mestre, abra o nosso coração, nos dê sabedoria para que a gente consiga entender um pouco mais sobre os conhecimentos da doutrina espírita e aproveitar o máximo que a gente pode da palestra que hoje a nossa colega vai passar para a gente. Então assim vamos pedir: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje
a nossa colega, a nossa companheira de ideal espírita, Marisete, vai passar um pouco sobre o conhecimento da doutrina. E o tema hoje que ela vai passar é o Sermão do Monte. Vivemos positivamente para que tudo que ela fez com tanto carinho a gente consiga assimilar e praticar no decorrer da semana. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. E esse mês, hoje, dia 1º de dezembro, estamos iniciando o mês do nascimento de Jesus. E por essa razão, todas as explanações doutrinárias envolverão o Espírito de Jesus. E hoje eu falarei sobre o Sermão do Monte, que também é conhecido como Sermão da Montanha ou Sermão das Bem-aventuranças. O Sermão do Monte é um dos 5 discursos feitos por Jesus e o mais longo de todos. E como o próprio nome diz, ele foi feito no monte, próximo a Cafarnaum. E temos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós temos que, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a boca, os ensinava. Então, nós todos sabemos que Jesus ensinava por parábolas, e usando a linguagem que os da época poderiam entender. Com certeza, se tivéssemos o privilégio de conviver hoje com o mestre, que é nosso guia e modelo, que é o governador do mundo, ele nos falaria de forma um pouco diferente, de acordo com aquilo que nós entendemos hoje. Mas nesse sermão, Jesus faz uma síntese das leis morais. E ele deixou essas leis à humanidade para que nós pudéssemos tomar atitudes adequadas, porque nós dentro da doutrina espírita, sabemos que um dos nossos tópicos mais importantes é a reencarnação. E através das diversas experiências nesse plano, nós vamos evoluindo. E para sermos melhores, e para evoluirmos, ele nos deixou essas regras básicas. Então, o objetivo do estudo de hoje é relembrar essas regras básicas do comportamento humano, que vão nos ajudar no nosso pensamento e nas nossas ações. Em alguns, aonde eu baseei o meu estudo, baseei no Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho segundo o Espiritismo, também no Livro dos Espíritos e no livro de Sérgio Lopes, O Código do Monte. Quem é Sérgio Lopes? O nome todo dele é Sérgio Luiz da Silva Lopes. Sérgio Lopes é um psiquiatra, um psicoterapeuta que reside em Pelotas e é espírita. Ele faz palestras, participa de congressos por todo o Brasil e no mundo. Então, baseados nestes 3 livros e também em Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, e também no Boa Nova, que era psicografado pelo Espírito Emmanuel, também fomos lá e retiramos algumas fontes de estudo. Então, alguns colocam 8 regras básicas,
mas eu as coloquei em seco porque as duas últimas eu juntei. Depois chegaremos lá. Quando se fala em sermão do monte, sermão da montanha, sermão das bem-aventuranças, está se falando realmente das bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? Bem-aventurados são os felizes. São aqueles que são felizes por alguma coisa, né? Mas, na verdade, quando dizemos a primeira bem-aventurança, a primeira regra básica de conduta moral, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Mas fica estranho, como é que eu vou dizer que é feliz o pobre de espírito e ele merece o reino dos céus? Porque nós temos a tendência em pensar que pobre de espírito é aquele que não tem inteligência suficiente para entender determinados fatos. Não estamos falando aqui de inteligência, nós estamos falando de humildade. Então, bem-aventurados os humildes, né? Porque eles herdarão o céu. E nós temos, falando em espíritos, nós temos no livro dos Espíritos, Kardec faz duas perguntas, na 101 e na 102, quando ele fala dos espíritos imperfeitos e dos espíritos impuros. Porque esta é a razão de nós estarmos encarnados, para fazermos esta caminhada, para nos purificarmos, irmos até a perfeição. E esta é a meta de cada uma das nossas encarnações. Evoluir, aparar as arestas, aparar as nossas imperfeições. Claro que não iremos, em uma encarnação, evoluir, chegar ao Espírito perfeito, a chegar ao nosso modelo, Jesus. Mas nós, a cada encarnação, se subirmos um degrau, já faremos muita coisa. Porque nosso espírito, nós como espíritos, temos a tendência a permanecer, a repetir nossas imperfeições. E só no momento que nós começamos a estudar a doutrina espírita e nós vamos nos percebendo das nossas imperfeições e conscientemente nós vamos tentar mudar, melhorar. Então é uma evolução lenta, mas é uma evolução possível. Então temos ali que os pobres de espírito é aquele que é humilde, né? E o que Jesus quis dizer quando disse que o reino dos céus é dos humildes, é dos simples? Ele quer dizer que só será admitido no reino dos céus aqueles que foram humildes, que não tiverem orgulho e forem simples. E aqui, quando chegamos nessas duas questões. A segunda regra básica, ou a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Parece estranho, quer dizer que eu tenho que chorar, eu tenho que sofrer para receber o consolo. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Por exemplo, Pedro. Quando Pedro negou a Jesus, ele chorou amargamente, de ter percebido que ele faltou com o mestre, com o seu modelo, né? Mas o que significaram as lágrimas de Pedro? Significaram que ele tinha um bom coração, ele era um homem de bem. E é isso que nós, felizes os que choram, felizes os que são sensíveis e percebem os seus erros e percebem o que fazem contra si e contra o outro. Porque só nesse momento que nós temos a consciência do que podemos fazer de melhor, nós mudaremos.
Então, chorar é um sinal de sensibilidade, não é um sinal de fraqueza, né? E é essa capacidade que a gente tem de deixar falar o coração, de deixar se levar pelo sentimento, que Jesus diz aos cristãos: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, o que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer que não são apenas os que sofrem e por isso choram, que serão consolados, mas todo aquele que necessitar do amparo de Jesus e da espiritualidade amiga. Então, quando nós conseguimos sentir com o coração e com a alma, é algo que não pertence a todos. Somente alguns têm mais sensibilidade que o outro. Por quê? Porque nós somos espíritos encarnados, espíritos eternos, imperfeitos, que viemos a esse plano para burilar essas nossas imperfeições. E como somos espíritos que estão em diversos níveis, nem todos têm esta capacidade de emocionar-se. E daí, temos assim que só com a vivência, foi o que eu citei antes, só com a vivência do Evangelho de Jesus é que nós poderemos nos tornarmos mais sensíveis, mais humanos e nos modificarmos. Na terceira bem-aventurança, ou a terceira regra, terceiro código moral que Jesus deu aos seus discípulos e à comunidade da época, nós temos: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Brando, pacífico, manso, que não é revoltado, que não leva a vida a ponto de faca, né? Então, o mundo acha, regra geral, pensa-se que ser calmo, ser brando, ficar calado no momento de uma ofensa é covardia. Não. No momento que eu, embora seja instigada a um revide, eu me calo, eu me controlo, isso não é covardia nem fraqueza. Isso é sinal de mansidão, de mansuetude, né? É a pessoa que é pacífica, que é do bem. E se nós fôssemos sintetizar as 3 primeiras regras, nós poderemos dizer assim: a mansidão é uma atitude interna, ela está dentro de cada um de nós. De quem é pobre de espírito, quer dizer, de quem é humilde. E de quem chora, quer dizer o quê? Que tem saúde mental, que é sensível, né? E é o ponto de vista que a pessoa faz de si e faz do outro. Porque nós não vivemos só, nós vivemos em comunidade. Começa lá na nossa família, né? E na nossa família, dentro da nossa casa, quantas vezes temos que ser humildes, temos que ser mansos e temos que chorar. A quarta regra, ou quarta bem-aventurança: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vou retornar ao tema anterior. Nas 3 primeiras bem-aventuranças, Jesus fala de 3 virtudes de caráter basicamente interno. É dentro de cada um de nós. O apelo é para o desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Mas nessa quarta bem-aventurança, o Mestre, ele nos apresenta uma outra dimensão espiritual, a dimensão que vai fora de nós, que é a fé. Eu ter fé é
a uma das virtudes que nós temos, que vai ser a confiança. E a confiança, ela vem de fora para dentro. Os fatos me levam a isso. Então, as 3 primeiras virtudes, das 3 primeiras regras básicas, elas são as seguintes, e das quais nos levam à fé. Humildade, a virtude que nos dimensiona no nosso real tamanho. Sermos humildes é nos entendermos, nos vermos como nós somos e nos aceitarmos. A resignação é a segunda. O chorar é a virtude que nos faz aceitar os fatos da nossa vida com resignação. Existem coisas que foram acertadas no momento do planejamento na encarnação de cada um de nós, e isto, por estas situações, nós teremos que passar. Se eu entender isso bem, eu vou me resignar e passar com ela sendo ganhadora no final. Então, às vezes, os percalços da nossa vida são provas que nós aceitamos passar para evoluirmos. E quanto à terceira, a mansuetude, a virtude que nos afasta da revolta. Se eu sou manso, se eu aceito, eu não me rebelo, eu não revido, eu aceito, sem revolta. E nesse quarto passo agora, da fome e sede de justiça, Jesus nos apresenta a virtude que nos conecta com a espiritualidade superior e com Deus. É a fé. É aquilo que nos mantém de pé. Porque nós precisamos acreditar num ser infinitamente bondoso e bom, Deus, e na espiritualidade amorosa que nos ampara e nos sustenta no nosso momento de prova. E esta fé, esse acreditar, esta confiança que temos, ela vem dessas 3 primeiras regras. Então, ela nasce, a fé, a virtude espiritual da confiança, e ela nasce da constatação da nossa fragilidade. Nós não somos nada sozinhos. Nós nos amparamos como seres encarnados e somos amparados pela espiritualidade maior. Agora, falando em seres encarnados, como seres encarnados, normalmente nós não temos a possibilidade de ver espíritos. Alguns que têm mediunidade têm espíritos, mas a maioria normalmente não vê. Mas nós podemos senti-los como? No alívio das nossas dores, através do quê? Da oração. A oração não muda os fatos. Se eu estou passando por uma perda do ente querido, orar não vai me trazer o ente querido de volta. Mas o que pode me fazer mudar? Nos muda de como eu vejo esse fato. Como eu vejo essa, vamos dizer, perda. Então, a oração, ela deve fazer parte do nosso dia a dia. É porque é ela que também nos fortifica. E ela não deixa de ser um alimento para o nosso espírito. Quando falamos em fome e sede de justiça, eu mato a fome com o alimento material. Eu mato a sede com água, mas eu mato a fome e a sede espiritual através da oração. A quinta bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Misericordiosos, nós vamos pensar em miséria. Nada a ver com miséria, com falta de posses. Misericordioso, aquele que sente compaixão, aquele que perdoa. Então, esta disposição de perdoar, de se compadecer com o outro, isto é uma disposição da alma. É interior nosso, né? E assim nos assemelhamos a Jesus Cristo. E quando encaramos nossos amigos, nossos inimigos, quando Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes irei perdoar meu inimigo? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Nós vamos perdoar sempre. Mas o que é o perdão? Perdão é esquecer o que me fizeram? O que é o perdão? O perdão é a virtude do misericordioso. Mas o que é perdoar? Perdoar não é esquecer o mal que me fizeram ou um fato desagradável na minha vida. Não. Perdoar, e aqui é muito importante isso, perdoar é eu lembrar do fato, mas eu não sofrer, eu não sentir a mágoa, eu não sentir a raiva dentro de mim, a vontade de me vingar. Então, perdoar é não sentir mais os efeitos daquele fato em meu dia a dia. Nós não vamos deixar de esquecer, porque o lembrar também pode ser uma forma de nos fortificar. Se eu passei por um local, um exemplo bem simples, se eu passei por um local onde eu me machuquei, aonde me feri, vou passar novamente ali? Não, eu vou buscar um outro caminho. Então, isso faz o perdão. O perdão não é para nos dá o privilégio de tirar toda a mágoa, toda a dor, todo o sentimento de vingança do nosso coração e ir em frente. Na sexta bem-aventurança, nós temos: bem-aventurados a que têm puro o coração, porque verão a Deus. Aqui, puro o coração, Jesus nos remete às crianças. Então, ele compara essa pureza de coração com a pureza ao estado da criança. Daí temos assim, que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Lá a regra 1. Né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os humildes. Então, a pureza de coração, ela está junto à simplicidade e à humildade. E exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Porque o orgulho e o egoísmo não são benéficos para nós. Eles nos atrelam à negatividade, à nossa imperfeição. E temos que superar sempre, diariamente superar. Quando Jesus toma a infância como exemplo dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade, Jesus está comparando sob o ponto de vista presente. O que quer dizer isso, ponto de vista presente? A criança é um espírito, que pode ser um espírito muito velho, cheio de imperfeições, também tem as suas qualidades. Mas como criança, ele ainda não aflorou essas imperfeições negativas. Então, imperfeição é negativa, foi uma redundância. Então, ele não aflorou essas imperfeições. E vendo a criança, então, no tempo presente, vê a criança na sua singeleza, na sua simplicidade, na sua pureza.
sem a maldade. Daí Jesus diz que o reino dos céus é para aqueles puros de coração, que se assemelham às crianças. Então, a espontaneidade é algo na criança. A criança diz o que pensa, né? Ela não fica, se ela gosta, se ela não gosta, ela diz. Então, essa espontaneidade é uma expressão natural do sentimento da criança. E tem relação direta com outro estado de alma, a confiança. E o que é a confiança? É a fé. É a decorrência natural da virtude do capítulo anterior que falávamos. Pois a fé é essencialmente confiança. À medida que se perde a fé, se perde também a confiança. Também vamos aprender nessa bem-aventurança que a sintonia superior de Jesus está mais ligada à pureza dos sentimentos do que aos pensamentos maledicentes da vida. Então Jesus se prende ao sentimento e não ao pensamento. Mas o nosso pensamento pode se ligar à espiritualidade negativa. Daí o nosso controle de estarmos sempre vigilantes, orai e vigiai. Então estarmos sempre vigilantes e orando para nos protegermos. E quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, Jesus não está ensinando que devemos voltar a ser crianças, que é impossível nós voltarmos a ser crianças, mas que devemos descobrir de novo em nós a limpeza do nosso coração, que as crianças têm e nós já tivemos. Um dia fomos crianças, um dia fomos espontâneos, e com o nosso amadurecimento, a nossa vivência, nós vamos perdendo essa espontaneidade e perdendo esse espírito infantil. A 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E seria a 8ª esta que eu juntei. Bem-aventurados sois, quando por minha causa os injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus, no capítulo 5, versículos 10 a 12. E daí chegamos então nessa nossa última bem-aventurança, e parece que ela nos traz uma contradição. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição. Eu sou feliz por ser perseguido. É estranho, né? Esta relacionada à perseguição. Mateus e Lucas, nos seus evangelhos, apresentam o cristão como alvo de perseguição por amor a Deus. O motivo é a fé em Jesus. Porque no momento que nós nos unirmos, chegarmos a Deus, praticarmos o Evangelho de Jesus, nós seremos bons. E daí vamos cair no grande tópico da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Se nós somos bons, nós somos caridosos, nós botamos em ação o Evangelho de Jesus. E para muitas pessoas, isto não é agradável. Não querem que assim aconteça. Então, essa bem-aventurança nos torna diferentes de outras pessoas. E muitas pessoas não aceitam essa diferença. E por isso é perseguido, né? Isso pode, então, atrair o ódio. Então, perseguição é um tema corrente na nossa vida. Acontece.
podemos ser perseguidos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, porque não somos entendidos, né? Mas se nós sofremos por querermos viver o Evangelho de Jesus, com amor e humildade, podemos nos tranquilizar, porque Jesus nos toma pelos braços e nos ajuda a caminhar. E Kardec elege a caridade como a máxima moral da doutrina, porque ela nos faz melhores a cada dia. E para encerrar, eu vou ler do livro de Sérgio Lopes. Ele coloca no fim do seu livro esse seguinte texto: que brilhe, pois, a luz que cada um traz dentro de si, o que tem de bom dentro do seu coração. Quem tomou o caminho da montanha, o caminho de Jesus, escolheu também a possibilidade de ver de cima. Do alto da montanha se pode ver toda a paisagem, todo o percurso. Lá em cima há mais luminosidade e o ar é mais leve. A trajetória que inicia na planície e vai ao cume da montanha corresponde ao processo de crescimento de dentro para fora na vida interior do ser humano. Das montanhas falou-nos Jesus, e de lá Ele nos espera. Para lá devemos nos dirigir. Cedo ou tarde, decifraremos o código do monte em nossas vidas. Afinal, Deus nos dá Deus nos dá permanentes possibilidades de recomeçarmos. E no livro Boa Nova, psicografado pelo Espírito, a psicografia de Chico Xavier, e é do Espírito Irmão X, no capítulo 11, no Sermão do Monte, nós temos o seguinte: o Irmão X diz o seguinte: do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Que assim seja. E agora, depois dessa explanação, a gente se imagina no monte, né? Jesus nos abençoando, nos direcionando no caminho. Então, neste momento, vamos praticar nossa caridade, vamos elevar boas energias aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aonde tantos irmãos nossos passam por momentos difíceis, tanto nos hospitais, como nos asilos, como nos presídios, porque nos hospitais eles não entendem por que estão lá. No asilo, a solidão, e no presídio, eles ainda não conseguiram entender que aqui temos que pagar os nossos erros para conseguir uma outra encarnação sermos melhores. Então vamos pedir que o Mestre vá em cada um desses lugares. E hoje vamos pedir que o Mestre caminhe pela nossa rua, no nosso bairro, no nosso município,
Caminhe pelo nosso estado, caminhe pelo nosso país, caminhe por todo o mundo, dando a paz, o amor, levando a todos o sermão do monte, que todos possam escutar e sentir no coração o vento leve do sermão do monte. Que esse sermão do monte a gente consiga passar para todos. E neste momento, vamos também pedir por esses nomes que estão na caixinha, que a espiritualidade, que Jesus, o Divino Mestre, atenda a todos de acordo com o seu merecimento. Vamos pedir também que energize essa água e que todos que hão de beber sejam atendidos, sejam curados e saciada a sua sede de justiça e de amor. Neste momento, vamos sentar confortavelmente na cadeira, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos sentir em cada um de nós um espírito amigo, dando boas energias, energias de paz, energias de cura, energias de amor. Vamos imaginar neste momento Jesus no Sermão do Monte, nos falando para nós das bem-aventuranças. Vamos neste momento sentir as energias que vêm do Sermão do Monte. Jesus soprando sobre cada um de nós e dizendo: bem-aventurado és tu que sofre, bem-aventurado és tu que é manso e humilde. Vamos sentir o Mestre neste momento, com toda a sua força. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. Que assim seja. E neste momento, nada alegrará mais o Mestre do que a gente dá um presente de Natal, um presente no seu aniversário, o Evangelho. E como diz Allan Kardec, a maior caridade da doutrina espírita é levar ela, é divulgá-la, e o Evangelho do Cristo também. Então a gente está aqui, indo com os Evangelhos, R$20 cada um, e é um ótimo presente. Eu digo assim porque eu sempre dou livros da doutrina, porque aqui dentro nós temos o consolo, e nada melhor que a gente consolar alguém que a gente ama. Fiquem em paz e que Deus os abençoe.